O que é a vida? A vida é uma maravilha. O que é a vida? É uma maravilha. Obrigado, muitíssimas graças a vocês brasileiros, porque o que vocês estão fazendo na Copa Mundial de Clubes da FIFA é histórico. Os 4 times brasileiros estão primeiros no grupo. E aqui principalmente quero muito falar do Botafogo, que estava no grupo da morte com o Atlético de Madrid, com PSG, campeão da Europa, campeão de absolutamente tudo, e está primeiro. E amanhã vai jogar com o Atlético de Madrid e precisa perder por 2 goles para se classificar. Tipo, tá muito bem. E ontem, gente, vocês não fazem ideia, se vocês me seguem no TikTok, fiquei apavoradamente emocionado, feliz com a vitória de 3-1 do Chelsea. Vocês não estão entendendo, gente, o público hispano está muito bem, está hilariamente animado com a história do futebol brasileiro, dando cara, dando garra contra os europeus. O popozão no chão, o popozão no chão. Eu, parado no bailão, ela com o popozão no chão, o popozão no chão, o popozão. Gente, eu realmente quero agradecer, porque sinceramente nestes dias de tanta geopolítica, de tanto problema, está sendo muito, mas muito legal escutar, assistir vocês. Há muito tempo já falo que é hegemônico o futebol brasileiro, que vocês literalmente se dispararam como os melhores times da América do Sul, que é o continente, o subcontinente do futebol, mas muitas pessoas, principalmente latinas e europeias, obviamente, falavam que o futebol europeu estava muito mais avançado, que a gente jamais ia conseguir jogar bem. E eles tinham, obviamente, um histórico forte, né, que é o fato de que o Mundial de Clubes que se joga em dezembro, entre o campeão da Champions League e o campeão da Libertadores, nos últimos 13 anos, tem ido diretamente para times europeus. No entanto, gente, nós, pessoas que gostamos de futebol e que não temos complexo de vira-lata, Eu não sou brasileiro, eu sou europeu. Desculpem dizer-vos isto. sempre falamos o que está acontecendo esta semana. Falamos que os times sul-americanos são muito bons, são muito competitivos e que nas circunstâncias perfeitas podem jogar muito bem frente a frente com os grandes gigantes, como o caso do Bayern Munique, do PSG, do Real Madrid, do Barcelona, do Chelsea e de tantos outros times bilionários que existem nesse continente. Depois de perderem para o Flamengo e para o Botafogo, os jogadores do PSG e do Chelsea abandonaram o futebol e viraram pedreiros. A gente viu que o Fluminense, o Flamengo, o Botafogo e o Palmeiras estão na altura de uma Champions League, e a gente viu que o River Plate e o Boca Juniors e os times mexicanos, como o caso do Fútbol Club Monterrey, também conseguem bater de frente muito bem com gigantes bilionários, como o caso, já falei, do Bayern e do PSG. Estou muito feliz por isso, gente. E sinceramente, para todas as pessoas que viveram falando que eu estava louco, que isso não era verdade, chupa. E chupa muito. Vai se foder, vai se foder, vai se foder, se fodeu, vai se fodeu, vai se fodeu. Esta semana basicamente sinto que aconteceram 3 coisas. Primeiro, que os europeus tiveram um chá de humildade, eles tiveram que realmente passar por uma lavagem de egocentrismo, principalmente o caso do Luis Henrique, que é o técnico do PSG, que falou em várias entrevistas que obviamente ele ia conseguir vencer o Botafogo, e o Botafogo fez um jogo espetacular e conseguiu vencer 1-0 contra este gigante. Botafogo nos toca seguro, no te preocupes. PSG Botafogo seguro, lo puedo garantizar. Além disso, também quero muito falar sobre o jogo do Flamengo, porque começou perdendo e todo mundo sabe o assédio psicológico que faz você perder contra um time melhor do que você, e eles conseguiram remontar e fazer 3 gols espetaculares. E gente, tudo isso para mim é extremamente pessoal, porque além de eu gostar do Flamengo e ser brasileiro, eu gosto dos jogadores equatorianos porque eu sou super equatoriano e eu vi o incrível trabalho do Plata no time do Flamengo, e também vi que os europeus jogaram muito mal e que os poucos jogadores da Europa que conseguiam jogar eram latino-americanos, como o caso do Caicedo no PSG, que fez um jogo bastante agressivo, mas muito bom com os flamenguistas. De agora amanhã a gente precisa dar muito certo, a gente precisa continuar jogando muito bem. Eu quero muito lembrar vocês que realmente os europeus acordaram. Certo. Eu mesmo faço isso.
Então acho que eles vão começar a investir um pouco mais de tempo. E para as pessoas que estão falando que os europeus não estão jogando bem porque, estão cansados, lembrem vocês que os times brasileiros tiveram 10 dias de descanso no máximo. Está acontecendo a Copa Brasileira. Obviamente o Brasileirão é muito desgastante. Os europeus, times como o Chelsea, estão descansando há 3 semanas, porra. Segunda coisa, tem muito calor, tá muito quente. Os jogadores do Borussia Dortmund teve que assistir o primeiro tempo do jogo contra o Mamelodi Sundowns no vestiário do estádio com ar fresco, pois eles disseram que estava muito quente e que eles nunca tinham visto algo assim antes. Porra, brothers, próximo ano tem Copa Mundial de Seleções e vai acontecer também nos Estados Unidos nesse calor. Os jogadores vão ter que se colocar na mesma posição. Então parem de falar que o calor é uma coisa que jogadores milionários têm que se acostumar. E sinceramente, essa imagem de jogadores europeus descansando no meio tempo porque estava muito quente, para mim, gente, foi catastrófico. Muito, muito triste. Além disso, tem muita gente que está falando das bets, que a razão pelas quais os times europeus perderam é por questões de apostas. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Se tem uma coisa que os times europeus têm, é dinheiro. E se vocês acham que os donos da Copa, os donos da UEFA, os donos do PSG, do Chelsea, vão literalmente se colocar na posição de perder contra um time latino-americano por dinheiro, vocês estão extremamente errados. Eu acho, sinceramente, que eles preferem morrer e cagar mortos do que deixar que seus times com titulares percam 1-0, 3-1 com times que valem 5 vezes menos. Por dinheiro, né? Porque quando se fala de caixa de futebol, a gente sabe que vale igual ou mais. As pessoas que estão falando como, não, é que eles estão cagando para a Copa porque essa Copa não é muito importante. Pois, se eles acharam isso, são um bando de otários, porque é a FIFA que está organizando, é um mundial, gente. Eles deveriam estar colocando absolutamente todos os seus recursos. E, sinceramente, gente, o Botafogo começou ganhando o PSG no minuto 37. O PSG teve 60 minutos para remontar e não remontou. No caso do Chelsea e Flamengo, cara, eu fico muito feliz em saber que os PSGs nunca deixaram de jogar bem. O que aconteceu foi que o Flamengo estava extremamente dominante e o PSG, gente, ficou muito mal. Eu acho especificamente que no caso do PSG foi um tema de egocentrismo. Acho que eles não estavam acostumados a perder controle de um jogo e foi justamente por isso que eles se desesperaram no segundo tempo. E também quero muito falar sobre futebol português, porque se tem uma coisa que me deixou muito chocado é, gente, ver que pessoas que seguem no futebol português ficaram meio como que diminuindo o futebol brasileiro, falando que os times portugueses são melhores que os brasileiros. Se o Porto, Benfica e Sporting fossem para a próxima edição do Brasileirão, eu considero que ganhava. Tu concordas comigo? Não. Gente, vamos ser honestos. Tirando o Cristiano Ronaldo, tirando os jogadores portugueses que jogam na Espanha, quem são os portugueses? Tirando o Pedro, que joga no PSG, quem são os portugueses? Gente, eu nunca tinha escutado do Porto, ele nunca joga bem na Champions League, e tava um monte de gente falando que o Porto era melhor que o Palmeiras. Eu odeio o Palmeiras, eu acho o Palmeiras o pior time ever, porque assim, gente, com todo respeito, a torcida é insofrível, e ainda assim, eu defendo o Palmeiras porque é óbvio que o Palmeiras é melhor que o Porto. Eu vi muito português sacaneando o Palmeiras porque empatou 2-2, falando, parabéns Palmeiras por empatar, esta aqui é a sua vitória. E nós perdemos com o Palmeiras! Foi 0-0! Foi 0-0! Porra, calem sua boca, gente. É óbvio que o Palmeiras é melhor. É óbvio que o Palmeiras é superior. É óbvio que o Palmeiras podia ter vencido o Porto. É óbvio, gente. Então, se você é português e você está assistindo este vídeo, cara, eu gosto do país, mas vocês são extremamente arrogantes e vocês têm que se colocar na sua casinha, porque não acontece isso. Acho que todos os times portugueses hoje tranquilamente podem disputar o descenso no time brasileiro, na seleção brasileira, na Copa Brasileira, porque, gente, é um nível muito ruim. E lembrando a vocês que o Brasil é um país continental, então os times têm que jogar 2 vezes por semana e têm que viajar distâncias absurdas e têm que se colocar em climas muito diferentes um do outro. E o Brasil é um país tropical muito, muito, muito quente. Então, gente, se vocês estão sofrendo nos Estados Unidos, eu queria ver vocês jogando no Maranhão, eu queria vocês jogando no Nordeste, eu queria ver vocês jogando uma tarde de verão em São Paulo, que é extremamente seco, um pouco poluído. Queria ver vocês jogando no Maracanã do Rio de Janeiro contra o Flamengo, contra o Fluminense. Eu queria ver vocês. Além disso, tem um monte de estúpido que estava falando que os times latino-americanos não têm orçamento. Acho que isso acontece quando você é uma pessoa extremamente privilegiada. Mas, gente, o Boca, o River, o Flamengo, o Fluminense, o Palmeiras e o Botafogo são times de tradição. São times que têm
décadas de escola, décadas de desenvolvimento, décadas de exportação de jogadores, décadas. Tem um legado absurdo, obviamente imbecil. Eles têm dinheiro, eles têm sapatos, eles têm... Tem este vídeo deste cara que eu acho que eu já postei. Is this a fucking joke? £1 billion Chelsea got back shots from a bum Brazilian team that play football in the fucking favelas. I don't even think they can afford football shoes. We lost to a bird. Que falava que não tem dinheiro para comprar sapatos. Porra, cara, não porque a gente não é bilionário, a gente não tem recurso. Isso também queria deixar muito claro. E a última coisa que também queria especificar neste vídeo é que as pessoas parecem que esquecem que os jogadores sul-americanos são de garra, cara. Não é fácil jogar na Libertadores, não é fácil jogar na Bolívia, não é fácil jogar no Equador, não é fácil jogar no Chile, não é fácil jogar quando você tem torcidas bravas esperando no teu estádio, em que você tem que entrar no ônibus segredo, em que você tem que sair super rápido, em que tem violência, em que tem problemas de luz, em que tem problemas de grama. Tudo isso faz com que os jogadores sul-americanos sejam pessoas muito mais dispostas, muito mais fortes. E honestamente, eu acho que uma das razões principais pelas quais tantos jogadores, estrelas de nossos times, acabam sendo exportados muito cedo para a Europa, porque nessas condições eles desenvolvem muita técnica, muito estado físico, muito comprometimento, e é justamente por isso que tem tantos jogadores de 17, 18 anos, brasileiro, argentino, indo para a Europa. Então vamos parar de desmerecer e vamos torcer muito para os times brasileiros, para os times mexicanos. Eu já falei neste canal, eu não consigo torcer para a Argentina, mas vamos não torcer para a Argentina, ou pelo menos tentar fingir, porque realmente quero muito que um campeão, o campeão desta Copa seja sul-americano, e por sul-americano eu quero falar brasileiro, porque tristemente não tem representantes do meu país. Eu sou flamenguista, então eu quero muito o Flamengo campeão, mas se não acontece, gente, eu vou ficar muito feliz se o Botafogo, o Fluminense e inclusive o Palmeiras. Então boa sorte para vocês. Queria também muito agradecer essa comunhão de gente, de povo que vocês estão fazendo, tirando fora, né, toda a enemistade, a rivalidade entre times e abraçando a causa nacional. E como falei e falarei sempre, o que aconteceu, o que está acontecendo na Copa, acho que está dando muita autoestima aos brasileiros. Acho que depois da péssima temporada de eliminatórias sul-americanas que a gente teve, porque eu também sou brasileiro, que foi um desastre. A gente perdeu contra a Venezuela, contra a Colômbia, contra a Argentina, contra o Uruguai, contra todo mundo. Acho muito bom a gente ver os times brasileiros bombar contra Paris, contra Bayern, contra Chelsea, contra todos eles, porque nos dá um sinal que a gente continua sendo o melhor e que o Brasil especificamente continua sendo o país do futebol. Acho que toda esta autoestima vai ser muito necessária próximo ano, quando aconteça a Copa Mundial de Seleções lá nos Estados Unidos. E, gente, vamos também lembrar, a Copa está acontecendo num país de primeiro mundo, um país super desenvolvido. Então os jogadores estão tendo todos os benefícios possíveis. Eu sei perfeitamente que se essa Copa estaria acontecendo aqui no Brasil, os europeus estariam falando que é infraestrutura brasileira. Mas como está acontecendo nos Estados Unidos, eles têm que calar a boca e falar que eles estão cansados, que eles não entendiam, que está muito quente. Eu estou adorando isso. Estou adorando que eles não têm muitas justificativas para justificar sua incrível incompetência, arrogância e principalmente falta de nível em comparação com a gente. Então, se inscrevam no canal. Eu quero pedir muitas desculpas. Eu não estou realmente com luz, porque queimou minha luz. E eu vou começar a acessar, gente, deixar para vocês um link do meu Pix, porque eu quero muito continuar fazendo vídeos, mas não tenho dinheiro e preciso comprar uma câmera, preciso comprar uma luz, preciso mesmo. Este fone aqui foi caríssimo. Eu tô monetizando no YouTube e perdi a monetização do TikTok, mas não tá rolando muito não. Então, gente, preciso muito de vocês. Comentem, compartilhem. E de novo, desculpas pela falta de luz, adoro vocês e amanhã todas as sortes para o Fluminense, que vai jogar contra a Inter Milan, e obviamente para o Botafogo, que vai jogar contra o Atlético de Madrid. Que eu principalmente, gente, gosto desse jogo, sabe por quê? Porque além de torcer muito para o Botafogo, eu torço muito contra o Atlético de Madrid, porque eu não gosto dos jogadores que estão nesse time e eu não gosto dos times de Madrid. Eu, quando morei em Barcelona, me tornei muito, mas muito culé, muito Futebol Clube Barcelona. Então é isso, super abraço, gente, uma ótima semana, espero que vocês tenham descansado muito no feriado, curtindo muito futebol, e obrigado KCTV, porque acho suas coberturas as melhores do planeta Terra. Tchau, tchau.